tudo certo. Você que nos acompanharam toda terça-feira ou você que acabou de chegar e está participando aqui do nosso Aerocast maravilhoso que já está muito melhor do que já foi um dia. Quem lembra, né, daquele Aerocast que você me via derretendo, né? Assista lá os primeiros, você vai ver, né, que Rio de Água Viva fria no meu interior. E agora nós estamos aqui num ambiente mais amplo, mais bonito, incrível. Parabéns, galera da Atmos Filmes, que trabalha de uma forma extraordinária e tem entregue o melhor para nós. Nós amamos vocês. Não estou sozinho, hoje é muito especial. Hoje a convidada, né, da noite de terça-feira é algo que é muito importante na minha vida. E nós vamos falar agora com o único cara nessa mesa que não é cliente dela, Cláudio Borges. Fala, galera, estou aqui especialmente. Ele começa vestido parecendo que ia fazer exame de fezes. Essa roupinha de paga-pau. Tô bem comportadinho, porque ela analisa as pessoas, cara. E eu tô com medo dela descobrir coisas sobre a minha vida. Mas eu estou muito ansioso, estou muito contente de estar aqui nesse podcast, né? E você continuar na sua missão de mostrar pro YouTube a nossa relevância, dando like, se inscrevendo no canal e compartilhando aí com seus amigos. Vamos que vamos, né, Mel? Vamos que vamos. Obrigado por ter me chamado mais uma vez. Ele fica sempre muito empolgado. Muito bom. E aqui eu vou falar com outro cara que precisa de terapia como eu. Nosso amigo tem o rostinho levemente amanteigado. Salomão! E aí, família? Mano, hoje é especial. Hoje é especial. Eu tava expectativa. Porque eu também. Tava ansioso por isso. Porque ela é incrível, ela tem a habilidade de mudar a vida das pessoas com aquilo que ela carrega. E hoje nós teremos aqui uma terapia, Claudinho, né? Nós queremos descobrir os seus medos. Olha, eu sei nós que ela é uma queremos pessoa... libertar a sua criança. Eu sei que ela é uma pessoa muito competente no que faz, mas essa rasgação toda não vai fazer com que ela diminua a fatura. Tira o cavalinho da chuva. Ô, gente, vocês por várias vezes aqui já ouviram, né, a gente comentando. Ah, a velhinha, a Jo falando do espaço de escuta. E hoje você vai ter o prazer de conhecer a nossa querida, amada Josefina Oliveira, vulgo Velhinha. Não pode esquecer do Fernandes, senão meu marido vai brigar. Exatamente, Jô Fernandes, tá? Jô Fernandes, vamos deixar claro. Ele deixa claro que ele é o meu dono. Exatamente. Então, ó, já lembrei de colocar aí, Jô Fernandes. Eu sou o dono dele. Nossa, Que incrível. eu não tenho coragem de falar pra minha mulher que eu sou dono dela. Aprenda com o Dedé. Aprende com o Dedé, sabe por quê? Quando ele fala que ele é o meu dono, eu não sou propriedade dele, mas ele cuida de mim. E eu odiava falar de submissão. Uma vez eu vi uma pastora pregando na Sara Nossa Terra, onde eu me converti, onde eu nasci, e ela começou a falar sobre submissão, e eu fiquei assim, ó. Aí eu falei, eu quero isso aí para mim. Porque eu achava que submissão era estar debaixo da sola do pé do homem, né? E naquela pregação, a minha consciência foi ampliada. Eu falei, caraca, ser submissa é bom demais. Porque eu fui treinada para dar conta de tudo, né? Então, ser submissa para mim tinha uma ideia de opressão, de ser diminuída, desvalorizada. E aí você virou feminista e começou Nunca fui de bandeira, não. bater na cara. Eu nunca fui de Porque bandeira, não. mulher não tem que se submeter aos homens. Não, eu nunca fui de bandeira. Tem algo que você fala sobre bandeira que é bem interessante. Quando você levanta muitas bandeiras, tem algo que você está querendo esconder atrás dessa bandeira. Eu sempre tive essa conclusão. Está escrito até num livro que traz as frases do livro A Cabana. Eu acho que boa parte das militâncias é justamente para uma frustração que tiveram
Principalmente essas militâncias que são mais, assim, radicais, que elas querem empurrar a goela abaixo aquilo que elas querem que você acredite, que você também Acho que tudo faça. exagero, né? Eu Tudo acho aquilo que que é muito radical. Né? é um assunto bastante complicado para você falar. Eu respeito todo e qualquer movimento, mas eu sou muito feliz em ser menina, em ter nascido mulher, em ter menstruado, em ter dado à luz. Eu acolho a minha menina. Eu gosto de ser menina. E eu sei que Deus não erra. Deus me fez mulher. Uau. Deus não erra. E o lance da submissão Pra virou mim, a chave. pra mim basta. No meu saber. caso, Deus não errou, foi o médico que deu uma vacilada Foi. na hora do parto. Cortou? Você já percebeu que o nível aqui você vai ter que ter um bateu errado. A velhinha não tá de brincadeira também, não. Você vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Ela anda no mesmo nível que você, Claudinha. Show. Claudinho, mas eu acho que você ganha, pelo que os meninos falaram. Mas até o final a gente vai ver. Mas vamos voltar para a submissão? Vai ser um páreo duro. Não, ó, na época que eu ouvi sobre submissão, para mim marcou a minha vida. Aquilo eu passo para frente. Eu relaxei mesmo. Sabe quando você está armada? Aqui ninguém vai me fazer de trouxa. Eu estava assim. E naquele dia, eu sou muito Tomé. Eu falo que eu sou Tomé. Tem que fazer sentido para mim. Não importa onde eu estiver. O que eu estou ouvindo tem que fazer sentido. E eu faço isso muito com Deus. Eu falo, Deus, eu não estou entendendo esse negócio. Me explica. Eu faço muita pergunta. Eu falo que eu sou adolescente até hoje. Com 62 anos, eu ainda sou adolescente porque eu faço muita pergunta para o papai. E eu perguntava muito, eu queria saber. E naquele dia, Deus me respondeu. E eu vi que submissão era ser cuidada, era ser amparada. Eu falo assim que existe eu faço até uma analogia, uma simbologia de que Deus tirou a gente da costela do ombro, não foi da sola do pé, então é para eu ser protegido. Mas essa arma que você disse que vivia armada, se protegendo, tinha algum motivo isso? Passado? Olha, ou meramente... o que eu via, eu amo meu pai e minha mãe, a gente estava até falando de escolha hoje, e meu pai, ele tinha problema com álcool, e quando ele bebia, ele ficava agressivo se alguém provocasse ele. Minha mãe era uma bênção, maravilhosa, dominante. E meu pai era sossegadão. Então, de vez em quando, eles saíam em altos paus. Meu pai era vigilante, e quando, nessa época, ele chegava a pegar a arma e apontar para minha mãe. E a minha mãe jogava a faca, a tampa de panela que ela tivesse. Ela também não era flor que se cheirasse. Mas era o que eles tinham para nos dar. Então, assim, o que eu escolhi ficar do meu pai, o que eu escolhi ficar com o que era da minha mãe? A força do meu pai, o amor dele. Meu pai era muito amoroso. E da minha mãe, atitude. Bora para cima resolver. Tinha defeito? Meu pai, minha mãe, um monte, assim como eu também. Mas eu escolhi ficar com a parte boa deles. Então, por que eu era muito na defensiva? Porque desde criança eu tive que me virar sozinha. E quando eles brigavam, a minha mãe saía, ia para casa das minhas tias com raiva do meu pai e ficava eu. Uma vez eu fiquei com 12 anos cuidando dos meus outros 4 irmãos, que se eu tinha 12, imagina o resto. Né? E o meu pai chegava em casa tarde, então eu cuidava do meu pai e dos meus irmãos. Até que meu irmão mais velho, que morava no outro bairro aqui em São Paulo, foi lá para nos buscar. Então, desde criança, eu tive episódios onde eu precisei dar conta do recado, mesmo sendo uma criança. Você acredita que isso foi bom para forjar o seu caráter, para te forjar como pessoa, como mulher? Eu costumo assim falar que eu sempre volto àquela frase, cara, quando eu escuto uma história dessa. Sim. Né? Cláudio, nada do que aconteceu comigo foi em vão. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E toda dor traz recurso, né? Toda dor. Eu falo que Deus não deixa a gente na mão. De momento nenhum. Você precisa, é aquilo que a gente estava conversando, né? Agora, um pouco mais cedo, a gente estava conversando sobre escolhas, né? A gente precisa entender que se fizeram algo com a gente, por exemplo, no contexto ali, trouxeram para Josefina, para Jo, uma responsabilidade que não cabia a ela. Né? Assim como eu me vi na minha infância também tomando posturas e posicionamentos de adulto. Eu me vi tendo que me virar em alguns momentos e sendo um adulto, né, na minha relação com os meus pais e tal. E hoje eu posso dizer assim, eu podia escolher, a Jo podia escolher virar uma revoltada da vida. Né? Mas ela teve boas escolhas. Porque não é o que você viveu simplesmente. Né? Não é o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. O que você vai fazer com o que fizeram com você. Eu acho que essa é a diferença. Isso, é sobre isso. Eu acho que essa é a diferença. É sobre isso. Você pode se tornar uma vítima da circunstância,
Né? Só que sabe o que acontece? Enquanto você não para perceber e para olhar, você vai ser uma vítima. Você não consegue, de fato, escolher enquanto você não descobre que pode escolher. Quando você resolve encarar a tua escuridão, você descobre a luz logo lá na frente. Olha aí. E não é fácil, dá medo. Eu vou falar. A gente caga de medo, às vezes, diante de algumas dores. Dá diarreia, dor de barriga, falta de ar, crise de ansiedade. Mas encarar essa dor te faz enxergar a luz logo lá na frente. Uau. Porque todo gigante o que recurso você- que você tem Sim, é encarar, ou encarar. se vitimizar. E ficar Mas aí a nesse gente migué não pro pode- resto da vida. a gente não pode esquecer das crianças, dos adolescentes que não têm recurso e estrutura para encarar sozinho às vezes. Tem os fora da caixinha, né? Mas tem outros que não. E aí a gente precisa ter um olhar generoso para essa meninada que está se arrebentando por aí. Até o vitimizador, o vitimista, ele tem uma razão para estar ali, que se ele descobrir que não precisa mais viver naquilo, uma chave pode ser virada. Né? Então é realmente aprender a acolher. Né? Uma coisa que, por exemplo, o meu processo lá, né, com a Jo, na verdade eu conheço a Jo desde quando eu entrei lá no Maria Dirce, né? Ela era vice-diretora na época, se não me engano, 2007, 2008. Eu passei no Maria Dirce 2, na vice-direção, um período. No 3. E no 3 eu fiquei na vice-direção também. Acho que em 2008 ela era vice, né? De manhã e tal. Depois foi para subtenente, general. Foi, mas Ela se tornou General. voltou para ser professora. Ela era general. General Ela era. Meu Deus do céu. Eu lembro que a Elisângela era doce, né? Aquela né, acolhedora e tal. Professora Elisângela, minha professora de português na 7ª série. E aí a gente tava na maior expectativa de que a Elisângela, né, viria, só que a Elisângela foi casar, foi para Ribeirão Preto e tal. Aí no ano seguinte veio quem? Josefina, mano. Josefina, um sargentão, mano. Já chegou daquele jeito e tal, imponente. 222. 222. Era pra juntar em duas e duas. Ela era diretora ou cadeiras. professora? Não, professora de português. A Josefina? A gente tinha 5 aulas com ela. Né? Aí, E molecada, aí- eu vou ensinar vocês, não vou ficar pagando pau pra vocês aqui não, viu? Meu, e olha, eu vou dizer pra você, trabalho, assim, uma exigência com os trabalhos, algo a nível de faculdade mesmo, na 8ª série, a gente já começou a fazer uns trabalhos a nível de faculdade, norma BNT, norma BNT, desde a 8ª série, e os trabalhos, o Vidas Secas, né, que marcou a nossa vida. A gente, eu preciso contar, o Melk foi fazer o Fabiano do livro Vidas Secas do Graciliano Ramos, Já era assim, mas eu falava, Melk, de vida seca você não tem nada, você é vida gorda. Era uma contradição não era uma contradição, né? Qual a verdade? Era uma caricatura, eu era bom em teatro, mas eu não era magrelo. A Jo também tinha uns personagens bem legais, né? A gente vai contar, você vai zoar da minha vida gorda e eu não vou falar de você, olha só. Gente, todo mundo, né, os adolescentes ficaram, os alunos, né, com o Fabiano, né, com o filho do Fabiano, a mulher, né, os personagens da família, da Seca, Soldado Amarelo e tal. Aí só que tinha uma cadelinha, que era a baleia, né? Uma cadelinha que mostrava os ossinhos de tão magrela e tal. Gente, nós não vestimos a Jo de cadela, mano. Não. Com direito a orelhinha, rabinho. Era um teatro? Era um esse? teatro, Era. um teatro na escola. A Jo foi cadela. A cadela da show. Aí ela entrou, sabe o que era melhor? Ela entrou no personagem. Ela mordeu o telespectador. Ela entrou mesmo no personagem. E aí eu me lembro, gente, eu tenho que falar disso. A Jo, nos dias dos ensaios, ela ficava lembrando do pai dela, falar nordestina, né? Aquela coisa toda. E aí ela falou assim, que o pai dela chamava o saco do homem de trouxa, né? E eu, como personagem, eu carregava, Uma trouxa. sabe igual do Chaves, né? Eu carregava. Aí tinha uma hora, que na hora do teatro, mano, o meu filho ficava pegando no meu pé e tal, e de repente ele pegou aqui, né? Trouxa. Na trouxa. Aí eu fiz de propósito, mano. Eu olhei pra Jo como baleia, ela ali, ó, de quatro como baleia. Eu olhei pra ela e disse assim, menino, deixa de bulir na minha trouxa! E eu olhei pra ela com maldade, mano, ela caiu do palco, mano, de tanta risada. É engraçada a linguagem deles, né? Eu lembro a minha mulher é nordestina, logo a família toda dela é nordestina.
E aí eles foram pra casa, e aquela sobrinhada, a meninada do tamanho da Lorena, assim, pequenininha. E aí um pegou uma vara e saiu correndo atrás do outro pra bater. Aí a irmã da Júnia... Aqui, Eva, teu filho enrabando meu filho com a pindoba aqui pra bater nele. Rabando com a pindoba? Pra bater na criança? Como assim? Porque a vara correndo atrás. Lá na Bahia, enrabar é seguir. É seguir, é correr atrás. Então, no caso, eu lembro que no último podcast a Sara falou sobre pursue, né? Que é perseguir, que é correr atrás e tal. Então, nesse caso, lá na Bahia seria enrabar. Enrabar com a pindoba. Enrabar com a pindoba. Eu vou me segurar, porque esse lance de vocabulário lá de trás já me trouxe grandes risadas. Não posso contar. Não conte tudo. Não posso contar tudo. E aí, gente, eu lembro que nessa fase de ensino médio, né? Eu descobri uma amigaça. Alguém que, rapidinho a gente se conectou de coração, né? Mas brigava com ele. Ah, com certeza, né? Sempre pegando meu pé, me ajudando a ser melhor. Menino, Até hoje. vai ser criança, menino? Ele tinha 14 anos na época. E eu falava para a coordenadora assim, eu falei, menina, para de ficar dando compromisso com esse menino. Ele é criança. Ele precisa viver a adolescência dele, porque eu achava ele muito adulto pro tamanho dele. Né? Existia um abuso de função ali, inconsciente de todo mundo. Sim. E eu ficava olhando para ele e falei, gente, quando esse menino tiver 40, ele vai querer ser adolescente. Porque ele não está sendo criança nem adolescente. Aí eu falava, para de ficar dando função para esse menino, deixa ele ser criança. E ficava no pé dele. Melk, cadê tal coisa? Você dava uma missão para ele, ele saía para fazer, aí ele voltava 2 horas depois, porque ele tinha encontrado não sei quem no meio do caminho, que pedia para ele fazer as coisas e não sabia dizer não. Melk, missão dada, missão cumprida. Você primeiro realiza uma, depois você aceita a outra. E foram anos, né, Melk? Desse processo. Eu tinha a mesma preocupação com a idade dele e com as responsabilidades que ele tinha. Sim. Eu falava, isso não é normal. Eu lembro que não precisou chegar aos 40, não. Com 18 eu já tinha surtado. Foi. Com 18 anos eu conversei com a Jo, falei, Jo, eu perdi a minha adolescência, mano. O que eu fiz na minha vida, cara? Eu entrei em uma crise mesmo. Uma crise de ter odiado ser filho de pastor, de ter odiado ter crescido no contexto que eu cresci, de não, sabe, eu entrei numa crise muito séria comigo. Mas também foi um momento em que eu comecei a entender o que tudo isso me tornava. Né? Para onde Jesus queria conduzir isso. Né? Que escolhas que eu podia trazer a partir disso. E hoje eu sei que, por exemplo, se eu não tivesse tido esse tipo de vida, eu não tivesse recebido esses recursos, eu não poderia hoje cuidar de uma igreja com 25 anos de idade. Eu não teria estrutura para viver tudo que eu tenho vivido, né? Desde quando eu comecei de fato a viver ministério, que foi em 2018, com 21 anos de idade. Né? Então, foi importante para a minha formação, mas eu lembro que viver aquilo, né, poderia ter sido mais saudável, com certeza. E eu acho que essa é a graça. Né, de eu poder olhar para os meus filhos e saber, eu sei que algumas coisas eles não vão precisar passar. Eu sei que eu venci, eu posso forjar o caráter deles sem que eles precisem passar pelas mesmas dores. Por quê? Dor vai passar, mas saber lidar com ela desde sempre, porque a Jo fala algo muito top sobre as mesas. Né? E lá em casa, não tinham as mesas para a gente conversar sobre esse tipo de problema e tal, não tinha. Né? Mas eu queria. Então eu cobrava. E de vez em quando eu falava assim, hoje vai ter reunião, tá? 8 horas a gente se encontra na sala. Falava pros meus pais e pras minhas irmãs. Chegava lá na reunião, gente, vocês não acham que tem alguma coisa errada? Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Eu tomava a frente do negócio. Ele era o chefe da família. E aí eu passei por um processo para desconstruir isso. Eu tive que me permitir sair dessa função, largar um pouco isso. E aí, quando eu comecei a sair disso, eu comecei a ver as coisas mudando, sabe? Caminhando no que tinha que caminhar. Realmente ressignificar, né, mano? Exato. Porque a gente não escolheu os pais que a gente tinha. Exato. Mas a gente pode escolher os pais que os nossos filhos vão ter. Exatamente. E a gente sempre estava falando, no último podcast a gente falou sobre isso, como a gente tem a graça de Deus de ter uma velhinha na nossa vida. Então você, quando casar, você vai querer escolher o pai do teu filho? Cara, cuidado, cara. Não, eu vou ajudar o Salomão. Não foi isso que ele quis Ajuda ele aí, ajuda ele a sair dessa. Eu vou ajudar o Salomão agora. É que ele agora tem a escolha, ele pode fazer essa escolha.
de escolher o pai do filho dele. Como assim? Ele vai ser diferente, ele vai ser diferente. Ele vai que ele ter não vai ser escolha. qualquer um. Ele vai ter É que ele não escolha de passou escolher pelo o pai que processo. ele quer ser. Isso. O Então, pai que ele quer ser. mas o pai do filho dele vai ser um pai diferente, concorda? Então, a gente estava falando em um outro podcast, que eu não lembro de qual que foi, sobre essa questão, né? Eu até falei que eu não tenho respaldo nenhum para falar de criação de filho, até porque as plantas que eu cuidava morreram. Morreram todos. E a cachorra que eu criei fugiu de casa. Ai, meu Deus. Né? Mas essa questão dessa super proteção que os pais dão aos filhos, desde bebê. Aquele monte de brinquedo. Eu tenho amigos meus que você entra na casa, você não consegue andar na casa de tanto brinquedo que tem. Para cercar o filho de proteção. E aquela criança que tropeça, ele vai correndo para pegar e não deixa a criança pôr o pé no chão porque vai ficar doente. Já começa por aí, essa super proteção. Aí a criança ela vai crescendo, aí vira adolescente, também quer proteger. Não, quer escolher o emprego, quer fazer, sabe? Essa superproteção, às vezes, ela é prejudicial para a criança também, né? Justamente por quê? Porque cresce uma pessoa sem estrutura, sem... Por isso que quando você estava contando a sua história, das dificuldades que você passou, isso cria essa musculatura, podemos dizer assim, para você saber lidar com os problemas da vida. Porque o não e a dificuldade, e é que nem você falou, vai ter, mano. Só que você cercou tanto a criança, blindou tanto ela, que quando ela tiver grande e ouvir o primeiro não, ela entra em depressão, se mata, ou então ela mata ou morre. O que a gente observa desse processo? Eu passei por isso, com certeza, todo mundo passa. Eu costumo dizer para os meus clientes e amigos que todos nós aqui somos doentes, inclusive eu. E que a vida é uma escada. A gente pode estar nesse degrau e consegue puxar alguém aqui de baixo para cá. Mas se eu parar de crescer, se eu parar de ampliar minha consciência em Deus, estudando, eu vou estacionar, alguém pode passar e aí eu vou ficar paralisada ali. Alguém vai ter que me puxar. Tem sempre alguém que vai me puxar e eu posso puxar pessoas também. Então, a gente está aprendendo aqui e a gente vai puxando pessoas. Essa é a ideia do processo terapêutico para mim, com as ferramentas que nós usamos. E quando você fala de que você cerca uma criança de todo cuidado para que ela não se machuque, não tenha frustração, você não está treinando uma pessoa de sucesso. Porque ela vai precisar ralar o joelho, ela vai precisar chorar, ela vai precisar conquistar o espaço dela. Então, os dois extremos adoecem. Eu não posso... Não, tudo que eu passei, você vai passar também. Ou então, você não vai passar pelo que eu passei. Vou te dar tudo. Tem que deixar ele conquistar também. Isso também é doença, né? Você não pode... Os dois extremos adoecem. Então, eu tenho que olhar para a criança como criança, com generosidade. Eu não posso querer que uma criança de 1 ano vá para o fogão fazer mamadeira. Eu não posso querer que uma criança de 6 anos cuide do irmão mais novo. São duas situações não saudáveis aí. Não saudáveis. Por quê? Às vezes a gente acha que o não saudável é aquele que repete o problema. Né? Mas não, aquele que super protege para que o problema não seja resolvido, continua com o problema em mente. Não é algo resolvido. Porque eu estou pensando assim, não serei como o meu pai, o problema do meu pai. Não, você não está resolvido, cara. Não está resolvido. Não serei como a minha mãe. Você não está resolvido. Porque se você precisa trazer para a consciência, né, não vou fazer como ele faria, e você trabalha com todas as forças para proteger daquilo, você não resolveu. O que resolve de verdade? É você olhar para a dor, acolher a dor, trabalhar ela e conseguir, a partir disso, decidir quem você vai ser. E cada um desses extremos carregam as suas doenças. Então, o trabalho é de busca constante para melhorar, para se transformar. Né? E você sempre desejou essa área, Jô? Como é que foi? Conta-nos a sua história sobre isso. Eu estava conversando com meu neto Davi a respeito de carreira, né? O filho do Ícaro. Meu neto mais velho tem 18 anos. E ele está aí ainda na dúvida em relação ao curso que ele está fazendo. Né? Ele tem uma tendência para a área da saúde. Aí eu falei para ele, Davi, se a avó pudesse, quando eu tinha sua idade lá atrás, fazer uma faculdade, eu teria feito medicina. Mas os meus pais não tinham condições de bancar, e nem eu. Né? E eu trabalhei no Hospital Estela Maris, trabalhei no Hospital Bom Clima, mas tudo isso começou lá no Hospital Estela Maris. Então, eu sou grata a Deus, a irmã Nina, a Madre Gilda, que já faleceram, irmã Benedita, irmã Bernadette, foram pessoas assim que me acolheram e me impulsionaram, Padre Berardo, psicólogo, né? Tá vivo ainda, gente muito boa. E ali eu tive contato com essa área, é uma área do cuidado, é a área de pessoas. Sempre fui passeando por aí. Tive contato fui instrumentadora cirúrgica, então eu estava ali, ó, onde eu queria. E aquilo já me alegrava. Porém,
eu não tinha condição de bancar. E aí eu fiquei na dúvida, faço letras, faço educação física, que eu sempre gostei de esporte, ou faço enfermagem. Acabei indo para letras, né, por uma questão financeira também, porque gostava. E o que eu fiz com essa faculdade de letras? Eu fui cuidar de pessoas. Eu tenho chamado para cuidar de pessoas. A sala de aula é um cuidar de pessoas. Porque aquela criança, aquele adolescente que está sentado ali, tem um sistema familiar atrás. Aí, depois de um tempão, eu fui fazer mestrado na PUC, na Barra Funda, com foco errado. Né? Eu falei, eu vou fazer mestrado na área de História e Descrição da Língua Portuguesa, que eu quero saber a origem, né? A história. Foco errado. Maravilhoso o curso. Fiquei 2 anos e meio lá e eu ficava perguntando para mim o que é que eu estou fazendo aqui. E eu ainda tinha raiz católica, estava afastada. E eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu morrer hoje, mas era eu e Deus. Ficava olhando aquele povo todo falando, eu falava assim, se eu morrer hoje, para onde isso vai me levar? O que eu estou aprendendo aqui vai me ajudar a ajudar pessoas? E aí toda pesquisa que eu ia fazer lá na biblioteca, eu esbarrava em família. Tudo que eu ia procurar dentro daquilo que eu queria, família, 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 família. E aí adoeci, me cansei, minha imunidade baixou. Eu falei, não estou feliz nisso aqui. Não está dando. Eu tenho que estar feliz, tem que fazer sentido. Curso bacana, tudo, mas parei. 2 anos e meio eu parei. Foi no processo também que eu conheci a Sara Nossa Terra. E aí eu comecei a perguntar para Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Interrompi o mestrado, parei. E aí eu falei, eu só vou fazer um curso agora quando eu tiver paz no meu coração. E ali na igreja eu comecei a fazer trabalhos que eu sempre fazia mesmo quando eu estava na igreja católica, que era visitar famílias, cuidar de pessoas, ouvir pessoas. Teve uma época, quando eu trabalhava no Hospital Bom Clima, eu conversava com muita gente, e um dia um médico psiquiatra falou assim, Jô, por que você me manda tantas pessoas? Que eu mandava e o pessoal falava, Jô, que me mandou. E aí eu falei para ele assim, doutor Frank, quando eu não consigo resolver, eu mando para o senhor. Eu não posso receitar. E aí eu mando para o senhor. Então, eu sempre estive envolvida em ouvir pessoas e ouvir aqui dentro. E aí, no processo, eu comecei a perguntar para Deus assim, falar, Deus, eu quero que o senhor me dê ouvidos para ouvir aquilo que ninguém quer ouvir. Porque eu ficava observando na igreja que as pessoas selecionavam quem ia ouvir e o que ia ouvir. E tinham alguns assuntos muito pesados que realmente você via que a pessoa ficava assim. Mas a pessoa precisava ser ouvida. E aí eu comecei a pedir para Deus me dar ouvidos para ouvir aquilo que ninguém queria ouvir. A igreja ela ainda não está preparada para ouvir tudo, né? E Não. ajudar em tudo. Ou será que está? Olha, a igreja, ela tem boas intenções. Nem sempre boas instruções. Né? Nem sempre boas instruções. A igreja, ela quer colocar Deus numa caixinha. Deus é a fonte de toda a ciência, de todo conhecimento. Tudo que está aí é para nós. Por que a gente não usa? Na pandemia, eu comecei a buscar. Aproveitei que eu estava mais em casa. O que eu estudei, o que eu aprendi, essas ferramentas que eu usei com os meus meninos aqui, eu aprendi nesse ano da pandemia. Eu já era terapeuta sistêmica, já olhava para o sistema familiar. Porque assim, você é essa pessoa, você traz um problema. Você é o paciente identificado. Mas eu não tenho que olhar para você como problema. Você está trazendo um sintoma desse sistema familiar que está precisando ser olhado. O paciente identificado, ele traz sempre um sintoma da família. Ele não é o problema, sozinho, isolado. Ele está ali dentro do sistema. Como é que é esse sistema familiar? Como é que esse pai, essa mãe, esses irmãos... Então, a maioria dos problemas que você se depara de clientes, de pessoas, é relacionado à família. Eu não existo sozinho. Oriunda da família. Eu não existo sozinho. O que eu sou... E como que hoje a nossa sociedade, cada vez mais, ela quer abolir a família? Complicado, não é? Não dá para entender isso, né? Porque assim, eu sou o resultado do espermatozoide do meu pai e do óvulo da minha mãe. Da moela? Juntei, juntou os dois, caiu aqui, nessa terra, e aí estou eu aqui. Então, eu não posso negar o meu pai e eu não posso negar minha mãe. Até posso, nem tudo posso, né? Como Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo que eu quiser, mas não me convém negar meu pai, não me convém negar minha mãe. Eu tenho uma história que eu carrego, eu tenho uma força. Eu sou energia 1, energia 2, história 1, história 2. Eu sou o resultado do meu pai e da minha mãe. Ainda que eu não queira incluir o meu pai, vamos imaginar que eu tivesse problema com meu pai. Ainda que eu não quisesse incluir meu pai
dentro do meu sistema familiar, eu preciso incluir para que eu seja inteira. Eu sou 50% meu pai, sou 50% minha mãe. Se eu excluo um dos dois, eu sou metade, eu não sou inteira. Mas aí tem os casos das pessoas que nunca conheceram Então, o pai isso é ou isso. nunca conheceram a mãe. É isso que eu ia te falar. Mas ou eu não conheço meu pai, eu não sei nem quem é meu pai. Tudo bem, mas dentro do processo terapêutico nós vamos colocar, ó, teu pai é esse cara aqui. Ó. Existe um pai, biologicamente falando, Sim. que você nunca vê nem sabe quem é, mas ele existe. Então vamos reverenciar esse pai. Porque você é 50% dele, ele está em você. Você tem características dele. Olha, parece doideira, mas quando você faz assim, ó, Jô, eu só tenho mãe, eu não conheci meu pai. Vamos colocar teu pai aqui, ó. E vamos reverenciar teu pai, vamos agradecer a ele por 50% de você. Cara, isso faz um estrondo. Mas que isso você não é tem tão noção. simples assim, Não né? é. Porque tem histórias diferentes de pais que negaram os filhos. Deixa eu falar uma coisa para foram você. Então, mas é isso, escolha. Eu escolho odiar o pai que me abandonou. Eu escolho odiar o pai que estrupou a minha mãe, por isso eu nasci. Eu escolho. Ou eu escolho ressignificar tudo isso e ser inteira. É algo que você tem que tomar uma decisão. Você não sente isso. É escolha. Não. É uma Perdão escolha. perdão é decisão, É não é decisão. sentimento. É que a gente confunde remorso, né, às vezes com arrependimento. O remorso E é mudar, aquele. né? O remorso novo, é aquele novo que rumo. você sempre pede o perdão, mas você sempre está caindo no mesmo problema. Isso não é o remorso. Isso é remorso, não é O arrependimento. arrependimento é quando você abandona. Entendeu? Arrependimento é exatamente isso, vem da palavra metanoia, que é dar meia volta, né? Ou seja, eu estou indo a um sentido. Então, quando eu decido não perdoar, eu estou indo em uma direção. A partir do momento que eu decido, eu vou perdoar, eu dou meia volta. E é louco isso, porque, por exemplo, quando Jesus encontra Zaqueu, é uma mudança total. Porque aquele que roubava, agora ele não vai só parar de roubar. Agora ele vai dar. Doar aos pobres. Ele vai doar aos pobres. Fazer ao contrário. Né? É fazer ao contrário. E, infelizmente, a gente tem um arrependimento que é esse remorso. Eu choro, eu estou arrependido, me desculpa. Mas ele volta a fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Sim. Arrependimento é de verdade você mudar, é você dar a outra face. Agora, se você roubava, agora eu contribuo. Se eu mentia, agora eu falo a verdade. Isso é arrependimento genuíno. E eu vou dizer para você, o que mais me encantou no processo sistêmico é que você assume de fato a responsabilidade. Ele é autorresponsável. Né? Porque não é porque existe um problema familiar que eu vou começar a culpar a minha família. Eu tô assim por causa do meu pai, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Não, eu vou identificar o problema, mas não existem culpados. Não é isso, velho? Fala mais sobre isso, Fernando. Quando o Melk traz essa questão que ele se encantou com o processo sistêmico, falou sistêmico, eu já estou assim. Ó. Por quê? Porque é libertação pura. Às vezes, a gente fala é demônio. De repente, mas tudo bem, eu passei por esse processo também. De repente é o demônio da sua mãe da infância. Você fala, Jô, que é isso, tá louca? Não, a mãe da infância deu o que tinha e causou traumas, marcas, mas ela me amava. Eu não tenho dúvida disso. Mas a maneira como ela trabalhou, estou me colocando como cliente aqui, mas a maneira como ela trabalhou comigo me trouxe marcas, me machucou, me ralou. Mas tá, o que eu vou fazer com isso tudo? No processo, eu vou olhar e vou lembrar daquela parte da Bíblia lá que fala que eu sou ruim de endereço, da viúva que fez lá deu só duas moedinhas. Marcos 12. Né? 42. Ela só tinha 2 moedinhas. Ela deu as únicas 2 moedinhas que ela tinha. Então, quando a gente resolve fazer o processo terapêutico, imagina que você está no carro, você está na direção, você está no agora, que você não pode perder o foco do agora, né? E você está de olho no futuro, mas você não pode perder o foco do agora, você está na direção. Quando você vai olhar para o passado, você vai olhar pelo retrovisor. Porque se você fizer assim, você bate o carro, machuca todo mundo, se arrebenta. Então, eu estou no meu processo terapêutico, eu estou no agora, eu estou focada no agora, de olho no meu futuro e olhando para o passado, mas pelo retrovisor. O que é olhar para o passado pelo retrovisor? É olhar para essas dores, para essa escuridão, encarar, identificar que essa mãe, porque tudo no começo é a mãe, depois vem o pai é coadjuvante. Olhar para essa mãe e ver que ela deu tudo que ela tinha. Ela só tinha 2 moedas. Ela deu as únicas 2 moedas que ela tinha para mim. O que eu vou fazer como adulto?
E quando eu falo adulto, eu estou falando dos 18 para cima. O adolescente, a criança, ainda olha para os pais para poder fazer o processo. Mas dos 18 até os 21, a gente ainda treina, né? Eu falo que é o ensino médio para a vida adulta. A partir daí, eu sou responsável pela minha criança. Que criança, Ju? A minha criança, que aos 62 anos ainda está aqui. Que tem medo de ser rejeitada, que tem medo de ser abandonada, de ser usada, de ser desvalorizada e humilhada, de ser excluída, traída, trocada. Ela ainda está aqui e ela ainda sente esses medos. Só que ao longo do processo ela descobre que cada uma desses medos tem recurso, cada uma dessas fraturas emocionais tem recurso. E a gente está falando dos 5 traços de caráter do William Reich. O filme Divertidamente trabalha com essas 5 dores. Filme Divertidamente. Divertidamente. O medo é o Tem no traço... Netflix. Tem na Disney Plus. Olha lá. Disney Plus? Vou assistir hoje. Não mesmo. assista. Ó, o personagem medo é o traço de caráter esquizoide, rejeição. A tristeza, que é azulzinha, é o traço de caráter oral. Mas a gente tem o magrinho e tem o gordinho. Lá só tem a gordinha, por falta, por excesso. Aí você tem a alegria, que é manipulação. Você tem o raiva, que é o masoca, que é a dor da desvalorização e da humilhação. E você tem o nojinho, que é o rígido. É muito doido. E aí você começa a ler, estudar, e você vai se percebendo, e você vai identificando, e você vai trazendo para você a responsabilidade de encarar essa parada e falar, o negócio agora é comigo, não é mais com meu pai e com a minha mãe da infância. Né? Quando eu falo pai e mãe da infância, é porque foi na infância que a gente foi marcado. Se você olhar para o teu pai e tua mãe hoje, eles são diferentes. Eu sou hoje como avó diferente do que eu fui como mãe. Tem que ser mesmo, porque eles têm pai e mãe, não sou a mãe nem o pai. Mas é muito interessante, Cláudio, que você passa por um processo de libertação mesmo. E de cura lá de dentro, da galerinha de dentro. Porque tem uma galerinha aí dentro toda machucada. Tem uma galerinha aqui dentro toda machucada. E ela precisa ser olhada, precisa ser acolhida. Eu preciso pegar minha criança no colo e fazer carinho. E dar para ela aquilo que ela não pôde receber dos pais da infância. Que interessante. Hoje, pode falar. Isso é muito louco. Muito louco. Hoje eu ajudei uma pessoa que teve uma situação no trabalho, né? Teve uma situação no trabalho e já tem um pouco de conhecimento por ter feito o curso, ter participado aqui. E aí teve uma situação no trabalho que não se sentiu reconhecido e valorizado, né? E aí eu comecei a conversar e ajudei a acolher a criança. Foi no banheiro, teve lá o seu momento de acolher, de entender, falou, meu, não preciso mais da valorização dos meus chefes, eu não preciso mais receber reconhecimento de pessoas, eu posso valorizar. Falei, pronto, você fez isso? Agora é o seguinte, mostra para esse cara que ele tem que te valorizar. Em janeiro, marca uma conversa, olho no olho, e fala, ó, é o seguinte, quais são as suas expectativas sobre mim? Essa. Ok, minha expectativa sobre você é o meu salário aumentar. Eu falei, tem que deixar claro, porque agora é o adulto. A dor que você sentiu foi a dor da criança. E essa dor pode fazer você acabar com o seu final de ano. Pode fazer você deixar de trabalhar, deixar de dar o seu melhor. Pode fazer você ficar com raiva do chefe. Quantas vezes os problemas de relacionamento, depois de fazer, né, entender os traços de caráter, eu começo a olhar os problemas de relacionamento que eu já tive com as pessoas, que as pessoas já tiveram comigo, e a gente passa a observar e fala assim, meu, essa pessoa está agindo na criança. Você percebe no comportamento, meu, está agindo na criança, né? A dimensão infantil. Essa carência que está sentindo é o traço do abandono. Ah, esse medo de ser desvalorizado só é o traço masoquista. E não é frescura, tá? Não é. Dói mesmo. Exato. Dói mesmo. E é engraçado, porque à medida que vocês vão se aprofundando nesse tema, entendendo, conhecendo, você chega à conclusão de que as pessoas não se conhecem na realidade, então. As pessoas, elas estão confusas, olhando ali uma situação de que elas viveram ou de que elas vivem, e elas não conseguem entender o passado, o interior delas, e elas acreditam que o problema delas é aquilo que ela está vendo. Na verdade é algo eu acho que hoje tá dentro dela que eu ela acho que precisa, nos dias que a gente está vendo ainda é pior. Porque tá todo mundo usando a máscara daquilo que não é. Uau. Máscara são vocês. A máscara o quê? Máscara do que não é. Ô, Cláudio, ó, isso que você está falando, com Salomão. Vamos pensar assim. Você e sua mulher. Tá? Aí, como que ela chama? Júnia Borges. A Júnia. A Júnia chega aqui... A Ubrana olha, Suprema. Lembrou, né? Lembrei. Ó, a Júnia chega aqui, olha para você e fala assim, uma expectativa de que você vai cuidar, de que você vai encher ela de mimo. E você
para ela está sendo o ogro do pedaço. Talvez ela esteja trabalhando com traço de caráter oral. Mas e você fala assim, mas que eu faço tudo para ela, eu me mato de trabalhar, eu trago, eu só falta ficar pelado aqui para ela, e ela não me enxerga, é mais ou menos isso, né? Aí ela pode Isso muito te alegra. Nossa, Isso muito te alegra. A parte do pelado. A parte de ficar pelado. Ela não me enxerga. Ela começa a me olhar e ver os pontos de melhoria, mas ela não fala nada. Aí você pega assim, ó, e você chega à conclusão de que ela é um saco sem fundo, que parece que você faz e nunca tá bom. Quando ou ela é muito grudenta, vamos imaginar, a gente está criando aqui uma possibilidade. Ela é muito grudenta, ela é um saco sem fundo, nada do que eu faço tá bom. Ela pode estar trabalhando na dimensão infantil com traço de caráter oral, dor do abandono. O traço de caráter oral ele é grudento, ele precisa de... Quando na realidade ela não está entendendo qual é a minha mensagem de amor. Né? Aí a gente está falando de linguagem de amor também, que a gente usa tudo. Só que aqui, enquanto ela olhar para você, inconscientemente ela está buscando a mãe. Como supridor, né? Como supridora dessa necessidade infantil. Tá, vamos lá. Faz sentido, então, assim, a mulher, eu sempre acreditei nisso, mas pode ser que esteja enganado. Vamos saber a verdade agora. Vamos saber a verdade agora. Uma mulher que ela sofreu aquela ausência paterna do pai, ela tem uma tendência a ser uma pessoa no relacionamento, ela tem muita dificuldade com relacionamento, ela sofre muito por homem, e o homem que na sua infância teve ausência materna, ele tem uma tendência de sofrer muito por mulher, se é aquele cara ou possessivo, ou ciumento, ou muito dependente afetivamente da mulher. Tem alguma coisa a ver isso ou não? O sistema familiar ele é feito de sistema conjugal, sistema parental e sistema fraternal. No conjugal, marido e mulher. Nessa eu já não sei qual é a minha. Tá? Aí você devia estar aqui, pessoal. Não, mentira, aqui. Pra eu beber depois. Tudo bem, ó. Agora já era. Meu copo, ela misturou meu copo. Pronto. Escravos de Então, assim, ó, conjugal, parental e fraternal. O conjugal é marido e mulher. Quando você chega no parental, e se aqui não tiver o pai, só tem a mãe, como que faz? Esse é qual? Já esqueci. Ó, esse por favor, é o conjugal. Pode escrever o nome no copo aqui. Conjugal. Então, aqui, ó, marido e mulher. Ah, tá. Aí você tá aqui, como pai. Mas você é marido também. E aqui está teu filho. Esse filho pode chegar até esse sistema aqui, que é o parental. Ele pode ter acesso e deve ter acesso livre aos pais. Mas não é a mesma pessoa, Jô? Só que aqui, o papel dele é de marido, de esposo, de homem dessa mulher. Aqui ele é o pai. E ele não pode estar nesse subsistema com a mesma cabeça de marido, porque ele pode estar puto da vida com a esposa dele e ele pode trazer isso para cá e o filho sofre. Ah, entendi. Entendeu? É as caixinhas que tem que separar. Isso, separar. Essa criança é afetada por esse subsistema aqui. Esse aqui precisa estar muito bem elaborado, muito bem alinhado, tem que ter as conversas, tem que ter mesa de marido e mulher, sem filho perto. Ah, a gente faz mesa família. Não, tem que ter a mesa do marido e da mulher. Para ver o que não está bom, o que não está legal. Teve um tempo atrás, eu e meu marido, a gente sempre fazia às quintas-feiras. E agora a gente está com dificuldade para fazer mesa, porque a gente chega assim já, né? Mas a gente sempre conversa. E toda quinta-feira, uma vez por mês, a cada 45 dias, a gente ia para um barzinho lá no centro de Guarulhos, sentava, e aí ele falava tudo que ele não gostava em mim. E eu não podia retrucar. Aí era um acordo que vocês tinham, né? Sim. E aí eu falava tudo. Se imaginou, Cláudio? O que eu também não gostava. Sabe o que eu lembrei? Não, eu imaginei fazendo mano. cama, mesa e banho, cara. Não. O que eu lembrei foi o seguinte. Eu lembrei, gente, de um episódio do Eu, Patrão e as Crianças. Não sei se vocês já viram, eu tenho que mandar isso para os clientes. Mano. Um episódio do Eu, Patrão e as Crianças, tá com lá, né, o Michael e a Jenny, né? Michael Kai e a Jenny, acho que é isso. Aí eles estavam lá num terapeuta de casal. Aí ele fala assim, você vai falar tudo que você precisa falar pra ela. E ela vai dizer assim, eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Aí ele, não, eu não preciso disso, eu não tenho problema.
A gente não tem problema, a gente é um casal maravilhoso. A gente nunca brigaria. Aí ele fala assim, vai lá, fala alguma coisa. Aí ele fala assim, ele fala uma coisa bem leve. Aí ela, eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Aí ele, não, mas não tem mais nada assim que você não gosta nele, agora é sua vez. Aí ela fala algo que não gosta dele. Aí ele, eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Só que aí começa a ficar um pouco mais baixo, eles começam a falar, não, aí, eu posso aceitar isso, meu coração continua aberto. No final ela começa a xingar ele, vira uma palhaçada. Né? Então é tipo isso, é você e o dela. Né? Mas é treinar mesmo, porque assim, a gente não gosta de ouvir que você pisou na bola. Ó, todo mundo eu sou. O ego, né? E aí a gente tinha esse combinado. E era maravilhoso, porque ninguém se defendia. E acabou, acabou. A gente curtia a noite e a gente ia observando ao longo do processo se nós tínhamos melhorado naquilo que eu tinha falado. Então, assim, a gente está indo para 26 anos de casamento, né, o que conhece a gente de viver lá em casa. E é isso, a gente é namorado. E a gente, assim, a gente investe um na vida do outro dentro do processo de projeto de cada um. Em todas as áreas. Né? Então, assim, mas assim, João, mas onde você aprendeu isso? Eu sempre fui buscadora. Aí eu falo para você, ó, escolha. O meu pai e a minha mãe brigavam muito. Minha mãe reclamava muito do meu pai. E eu, como adolescente, eu falava, mas reclama tanto e tem tanto filho. Tenho 9 irmãos. Nós somos em 9, 8 irmãos. E eu amo meus irmãos. Mas eu, como adolescente, eu questionava isso. E eu falava, eu não quero ser igual. Mas assim, não rejeitei meu pai, nem rejeitei minha mãe. Eu era fora da caixinha. Eu não queria repetir aquilo e aquilo. Exato. Eu tinha muito claro que eu não queria repetir. O que eu não queria fazer. O maior medo que eu tinha realmente era de casar errado. Ser infeliz no casamento. Eu tive sempre muito medo. Eu acho que talvez esse cuidado... E a Júnia também sempre teve esse medo dessa questão. Então, acho que esse cuidado, esse medo que fez com que a gente tomasse muitos cuidados ao longo da nossa caminhada junto, né? Então... E assim, ó, olhar para trás, quando eu falo assim, olhar pelo retrovisor, e não esquecer em momento nenhum de ser grato a esse pai, a essa mãe dessa infância. Por quê? Porque hoje eu sou quem eu sou, porque eles abriram caminho para mim. Eu devo reconhecer isso. Então, assim, porque senão a gente pega o pai da gente e joga no lixo. Não é isso. Então, quando eu estou na escola, que eu ainda atuo na educação, eu tomo muito cuidado quando eu vou ouvir adolescente, as reclamações a respeito dos pais. Por quê? E eu pontuo isso. Ninguém dá o que não tem. Teu pai está fazendo o melhor que ele pode por você hoje. O que você vai fazer com o que teu pai está te dando hoje? Você vai pegar essas 2 moedinhas e você vai melhorar isso. A gente não pode esquecer de pontuar que a gente não pode tirar a autoridade dos pais, a gente não pode tirar aquele espaço que o pai tem na vida da criança. E a gente precisa traduzir para essa criança que você está ouvindo, para esse adolescente que você está ouvindo, o que o pai talvez esteja querendo dizer e não consegue. E dizer para os pais a mesma coisa. O que esse adolescente, essa criança, também está tentando dizer, traduzir. A gente precisa ser uma tecla SAP. Do pai para o adolescente, para a criança, e do adolescente para a criança, para o pai e para a mãe. A gente não pode tomar partido, não deve, senão você não ajuda ninguém. O nosso papel é intermediar, é interceder. E agora, como não tomar partido diante de algumas histórias absurdas que você deve ouvir aí ao longo da tua carreira? Tipo abuso, tipo violência. Então, e aí? Aí você tem que ter uma escuta saudável. Não se precipitar, eu já ouvi muitas. Não que conhece algumas que eu ouvi. Se precipitar e encaminhar para onde deve, e tomar cuidado com o que você está fazendo, porque essa criança vai voltar para aquele lugar. Esse adolescente vai voltar para aquele lugar. Dependendo do que você faz e fala, você traz mais prejuízo ainda. Então você precisa tomar muito cuidado com todo o processo, para onde você vai mandar, como você vai encaminhar, como você vai ouvir. Então existe. É verdade essa frase. Existe o lado A, a versão A da pessoa, e existe a outra versão da outra pessoa, e existe a verdade, né? Depende do ponto de vista. Por exemplo, eu vou ouvir... Não, tipo assim, eu tenho um problema com a minha mulher. Sim, aí eu vou contar a história para você. Você ouviu o lado A. Aí depois ela vem contar o lado B. Eu sei de uma piada que você conta. Eu sei que você é um homem de visão. Você tem 2 pontos de vista. Ponto de vista. Tem 2 pontos de vista. Às vezes eu quero focar. Cara. Fico muito feliz, muito contente. O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, o ponto de vista do Cláudio é diferente do ponto de vista da Júlia. Essa aí é da oitava série. Mas às vezes O não ponto é. de vista é a vista de um ponto.
Mas às vezes não é ponto de vista. Às vezes a pessoa ela tá com essa tendência mesmo de pôr o negócio para vantagem pro lado dela. E Às vezes ela sabe que ela vacilou e ela quer te contar uma história. Nisso. Mas ela ela quer te pode contar estar uma atuando na história. dimensão infantil. Ela acredita Ela que ela vai ser nisso. abandonada. Ela acredita que ela não está sendo cuidada. Entendeu? Ela acredita naquilo. Ela acredita que o marido está rejeitando, que a esposa está rejeitando. E dói naquele E nível. dói, é enlouquecedor. Porque é enlouquecedor, exatamente. Essa é a questão. Quando se trata da criança interior, é enlouquecedor. Quando alguém está atuando no infantil, né, eu lembro de momentos em que eu estava atuando no infantil, que para mim a dor era brutal. Era como se, era muito terrível. O meu fugiu um mês da dor. Foi da terapia, achando que eu Fugiu da estava terapia? curado. Achou que estava curado? Você se deu alta? Eu dei Eu me dei corda alta. pra ele. Eu dei corda pra ele. Voltei de um evento, espiritualizei a situação. Falei, não, agora só é por nós, quem será contra nós? Quando você está atendendo... atender? Fala, estou atendendo o cliente. Isso. É você que dá alta para ele? Você que identifica ou não tem essa de alta? Não, Porque tem a Renata tem essa Sim, questão de sim. alta. Você está Uhum. de alta, tô dando alta. Ó, como eu trabalho com o sistema, com essa abordagem, eu trabalho para não gerar dependência. Eu acredito que a Renata também faça isso, só com a Para abordagem não gerar dela, dependência, como assim? do terapeuta. Ah, tá. Eu deixo claro, né, Salomé? Eu falei, Salomé, eu estou de carona com você na sua parada. A direção é tua, eu não vou pegar a direção. A gente conversa nesse nível. Eu faço isso com todos os meus clientes. Ó, eu estou de carona com você no teu processo. Vai chegar um momento que eu vou sair. E você nem vai me ver sair. Ou eu vou te avisar que eu vou sair. Mas ao longo do processo, a própria pessoa já vai... Eu tive uma cliente que ela falou assim, ó, tô bem, posso voltar a cada 15 dias? E aí depois, posso voltar um mês? Eu falei, você tá de boa, pode ir. E, ó, Jô, preciso passar aí para fazer uma manutenção, venha. Então, assim, E eu quando trabalho... você quer se sair do cliente, ele quer continuar com você. Você aumenta a fatura? Pra ela não conseguir aguentar, não aguentar pagar mais e ela mesmo ser expulsada do plano? Eu tenho os meus aumentos semestrais, mas é para todo mundo. Certa a resposta. Ah lá. Mas assim, ó, eu trabalho com 8 sessões. Eu falo, ó, vamos focar em 8 sessões para resolver o problema. Se até lá a gente perceber que precisa de mais, aí você fala, preciso de mais 2, mais 4, e a gente foca de novo. Mas eu trabalho com 8 a quinzenal. Quando você fala de 8 sessões, é uma visita sua, é uma sessão. É. Isso. E eu me lembro que, assim, a fase que eu comecei a fazer... Como que é a forma de pagamento? Como que você... eu acho que ele tá interessado. A gente sabe que ele precisa, né? Tá interessado. Na verdade, nessa mesa aqui, eu acho que ele é o mais disso. Na complicado. verdade, a gente foi justamente pra gente... Eu não sou filho de pastor. Ó, Eu gente, sou filho de dirigentes do círculo de oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é filho de uma mãe? Eu sou filho da Você mãe. é filho da mãe? Então da mãe. precisa. Preciso? Sempre Sabe por assim. quê? A gente brinca com as palavras, eu e o Mel. Os afetos que afetam o feto. Quem Caramba, os afetos que afetam o feto. o mundo intrauterino. Você estava na barriga da sua mãe. Uhum. Tudo que ela sentiu não é o que ela pensou. Tudo que ela sentiu, você sentiu. Tudo que a minha mãe sentiu, eu senti. Começa aí. Todo mundo aqui é filho da mãe. E as mulheres, de um modo geral, elas marcam de uma maneira tão interessante a vida dessas crianças, positiva ou negativamente. Você pode não ter um pai na parada no primeiro momento, que faz falta. Mas se for uma boa maternagem, você não vai ter tanto problema. Então, dar assistência, a igreja, marido, dar assistência para essa mulher é um grande trunfo. Por quê? Porque essa mulher bem assistida, ela vai fazer uma boa maternagem e essa criança vai ter menos problema. Então, o estrago que uma... Ele tá gastando, mano. Ele tá gastando. Ele tá achando que é um atendimento. Mas não tô falando nada. Vai lá, continua. O estrago que uma ausência materna faz numa criança é maior do que uma ausência paterna. A gente tem mania de, vou criar uma palavra aqui, não sei se existe, vilanizar muito o pai. Vilanizar o pai. Existe. Mas eu tô criando essa palavra. Se não existe, tá? vilão. Eu vou caetanear, então eu vou vilanizar também. Então, assim, a gente traz o homem como vilão do processo. Ele é responsável. Engravidou? Tá junto, cara. Vamos estar junto no processo, vamos dar assistência para essa mulher que já carrega esse feto, que vai ficar pesado, que vai mexer com todo o corpo dela, as emoções dela. Então, ela precisa dessa retaguarda. A maioria das mulheres geralmente está nesse processo sozinha, por escolha,
ou porque está repetindo o comportamento, entendeu? Ou porque escolheu um perfeito imbecil para ser o pai da criança. E é uma repetição de É uma comportamento, muitas repetição de vezes. comportamento, entendeu? Só que a gente pega o homem, a gente joga o homem no lixo. Esse homem, tanto quanto essa mulher, também precisa dessa retaguarda, desse olhar generoso. Por que esse cara deu no pé? Por que esse cara arruma a mulher, separa a casa, abandona a filha? O que é isso? Que é raparigueiro. É raparigueiro, safado, né? Mas esse raparigueiro é raparigueiro por quê? Por quê? Ó, tem uma pessoa muito próxima de mim que uma época todo mundo queria jogar no lixo. E eu falo, não, tem alguma coisa errada. É trabalhador, é honesto, não, tem alguma... Eu, às vezes, estudo porque eu cismo com alguma situação de cliente da minha família, eu vou atrás, porque eu não me conformo com qualquer resposta. Não, é falta de Deus, é safadez, é falta de caráter. Não, não é assim que funciona. O que está por trás do comportamento dessa pessoa? Tem alguma coisa. Eu quero saber o que é. Tem uma raiz. Essa raiz está aqui. Tudo que essa criança viveu aqui, toda a história que ela carrega desse pai, dessa mãe, até desse pai, que nem registrou, que nem conhece, afetam quem ela é hoje. Então, tem algo aí que precisa ser olhado. É trazer luz sobre a escuridão. O tempo todo. E haja luz, e haja luz, e haja luz. É que a gente é muito religioso. Eu falo que Deus... Espiritualiza tudo, né? Tudo. Não tem paciência. Claro que a gente precisa o tempo todo de Deus derramar luz sobre a escuridão da gente. A gente precisa de Deus o tempo todo com a gente no processo. Sem Deus, a gente não dá conta de muita coisa, não. E aí tem o outro lado, que é o lado que racionaliza tudo. E aí quando você racionaliza tudo, você perde o meio do campo. Quando você espiritualiza demais, você perde a razão e perde a emoção. Quando você racionaliza demais, você também perde o meio de campo. E às vezes o problema está na emoção. Ó, tem um professor, o Fernando Freitas, ele fala assim que ele traz essa questão das 5 dores, das 5 fraturas emocionais, 5 traços de caráter, e tem uma aula dele que ele fala assim que essas fraturas interferem no seu jeito de pensar, sentir e agir. Eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra. Sabe o louco do pedaço? E geralmente a gente olha para os outros, mas a gente também é o louco do pedaço em muitas situações. Nossa, Salomão fala uma coisa, sente outra e faz outra. É louco. Essas questões estão desconectadas. Porque quem é que está atuando é a criança. A criança, quando ela sentiu esses medos de ser rejeitada, abandonada, usada, manipulada, ela não tinha um adulto ali com recurso suficiente para ajudar ela a elaborar essa dor, esse medo. Então, ela desenvolveu mecanismos de defesa para sobreviver. Então, dentro de nós hoje, existe um adulto que utiliza o tempo todo mecanismos de defesa para sobreviver, porque ele aprendeu lá na infância dele. Uau! E uma das coisas que a terapia me trouxe foi esse amor, mano. Porque a gente tem a tendência a olhar para o outro e falar, frescura. Que menininho frescurento. Isso aí não é nada, não tem dor nenhuma. E aí quando a gente vai para terapia, a gente aprende que não, mano. O que ele tá falando que tá sentindo, ele realmente tá sentindo. Para ele aquilo é uma verdade. E isso é empatia, mano. E uma das coisas que o Melk acabou de falar sobre ter esse equilíbrio, eu lembro que quando a gente começou, né, ele falou assim, mano, ele me ensinou ali a estratégia do processo. Ele falou, mano, você vai sentar com a Jo e ela vai te pegar, ela vai te falar o que tá acontecendo, mas, mano, quando você sair dali, vai falar com Jesus, mano, vai pro secreto e ele vai te curar e ele vai te ajudar, porque agora você sabe, mano, o que você tem que falar pra ele, você sabe o lugar que você precisa de cura. E, mano, foi esse o processo. A Jo falava aqui, eu falava, mano, cara, que bosta isso que eu tenho aqui. Aí eu ia pro secreto e falava, Jesus, mano, eu tenho isso aqui, me ajuda aí. Porque eu tô agora recebendo um diagnóstico, mas o Senhor pode dar a cura. Às vezes a gente não tem um diagnóstico, então a gente não sabe nem o que orar. Então, o que eu tô sentindo? Não sei. Jesus, resolve aí. Resolve o que, filho? Agora, quando você tem um diagnóstico e agora você tem aquele que pode te curar, mano, vai dar bom, vai dar certo. Foi isso que aconteceu no processo. Uau. De chegar e compartilhar com a Jo e a Jo falar, mano, a gente brinca assim, o Melk passou a mesma coisa. De no meio do processo, pessoas me procurarem, eu, com aquilo que eu já tinha aprendido, ajudar as pessoas a viverem e a vencerem coisas.
Sabe, porque uma das coisas que a gente às vezes menospreza é que o pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada. É verdade. Então, o processo foi incrível para mim por essa empatia, por saber que o pouquinho que eu já tinha vencido eu podia ajudar outras pessoas. Foi o lance da escadinha que ela falou. Eu tava no segundo degrau, mas tinha gente que não tinha subido nenhum. Então dava para puxar ali pro segundo. E falar assim, ó, tem a velhinha lá, vai encontrar ela que você vai conseguir subir os degraus que faltam, entendeu? Mano, é muito louco, velho, muito louco. A gente já esgotou nosso tempo, vocês acreditam? Não, tem que ter parte 2. Tem que ter parte 2 desse papo, gente. E eu quero, pra gente já partindo pro final, falar só sobre algo, assim. Hoje, a Arrow Church, ela é uma realidade, mas porque alguém me ajudou a viver um parto paterno. A Jo me ajudou a entender o meu processo e a sair do lugar onde eu estava, que era um lugar de medo, de fidelidade ao sistema familiar, de não entender que eu podia viver e fazer algo diferente dos meus pais. E a partir desse processo, eu consegui sair do lugar onde eu estava e viver o que eu tenho vivido. Então, Jo, eu honro a sua vida, sou grato a Deus pela sua vida, por essa parceria. Isso é muito importante para mim. Eu estou te exibindo agora para o mundo, dizendo, olha, tem alguém aqui que não é apenas a minha terapeuta, né, mas é minha amiga, foi minha amiga antes de ser minha terapeuta. Né, a gente é muito antiético. Muito antiético. Vamos nos prender por isso. Que bom, né? Vamos passar seu cartãozinho de terapeuta. Mas assim, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você entrou em lugares, ouviu coisas e me ajudou a superar e a vencer com a glória de Deus. Você é uma pastora, né? Eu reconheço a graça pastoral na sua vida. Você faz isso na vida das pessoas. Muito obrigado. Ajuda os meninos. A pergunta de milhões. Jo, você tem uma mensagem para entregar e o mundo inteiro vai ouvir essa mensagem e ver. Que mensagem a Jo tem? Olhando para aquela câmera ali, ó. Olha, eu sempre gosto de dizer para as pessoas, dentro de um processo, brincando, porque a maioria deles que chegam quando eu não conheço, a gente acaba acolhendo e se tornando bem próximos. E eu quero dizer para você, vá cuidar da sua vida. Para de ficar olhando para a vida do outro, para de ficar julgando o outro e para de ficar olhando para o outro como se ele fosse o responsável por tudo que você sente. Autorresponsabilidade. Deus já liberou para você tudo o que você quiser para ser. Então, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Olha para dentro. Tem uma galerinha aí de dentro, do 0 aos 5 anos, eu vou dizer até aos 14, que você precisa abraçar, que você precisa pôr no colo. Que você precisa pegar na mãozinha dessa criança que é você, levar para o shopping, levar para jogar bola, comprar um docinho para ela, acolhe essa criança. Você não depende mais nem do teu pai e você nem depende mais da tua mãe. A parada agora é com você. Vai resolver a treta com a sua mãe. Todo mundo tem treta com a mãe, tá? Um beijo. Beijo. Cláudio, acho que você tá... Lá no Shopping Day ainda tem aquela piscina gigante de bolinha. Eu tenho 42 anos, eu nunca caí numa piscina de bolinha. Então vamos ver isso. Vamos junto, vai. Esses dias a gente fez um rolê, né, no parque? fez um rolê. Vamos um rolê de Vocês adulto. não me chamaram. Não te chamamos. É que tem que fazer Pediu terapia. Tá fazendo a exclusão? Tá vendo? Tem que tratar. Gente, muito bom o papo. Amém estar com você, Diogo. Muito bom, mesa maravilhosa. Incrível, incrível. Gente, até a próxima conversa. Tá incrível estar com vocês. Mais um papo e não perca, porque tem muita coisa boa nos próximos. Um beijo, até a próxima. Tchau.